Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND e como hoje é terça-feira, é o dia de eu trazer um convidado para um bate-papo aqui na Record News. E o meu convidado de hoje é o ministro Onyx Lorenzoni. Boa noite, ministro. Obrigado pelo senhor ceder parte da sua agenda, que por sinal é uma agenda bem tumultuada, ceder para uma conversa conosco aqui no Conexão ND. Obrigado pela deferência. Boa noite, Paulo Alceu. É uma honra e uma satisfação voltar a conversar contigo, jornalista por quem eu tenho profunda admiração e que faz um trabalho extraordinário de verdadeira informação. Obrigado, ministro. Obrigado. Me deixa lisonjeado. Agora eu já começo direto lhe perguntando o seguinte: até que ponto a CPI da pandemia pode vir a prejudicar o governo? Bom, na verdade, o governo não tem nenhum temor em relação à CPI da pandemia. A CPI da pandemia vai, ao final, mostrar com clareza um governo que, liderado por um presidente que é honesto, que trabalha com a verdade, que exige dos seus liderados que a verdade seja praticada todos os dias, que tem clareza de que nós tivemos uma rara oportunidade, vencendo um atentado, superando todas as dificuldades de poder transformar o Brasil. Então, nosso sentido é o sentido de servir ao país. Nós tivemos, na última semana, um número espetacular. O Brasil, em pouco menos de 109 dias, ele se transformou no quarto país do planeta que mais vacinou pessoas. Na data de ontem, nós já distribuímos 75 milhões de vacinas. O Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas vacinadas. Superou o Reino Unido. O Brasil é mais de 20 vezes maior do que o Reino Unido. O Reino Unido levou, para chegar em 50 milhões, 147 dias. O Brasil, com todos os problemas logísticos, com a sua imensidão de ser mais de 20 vezes maior do que o Reino Unido, o Brasil levou 108 dias. Portanto, isso demonstra claramente o que um governo sério pratica. No dia de ontem, nós comemoramos 1.777.000 brasileiros vacinados. Ou seja, isso demonstra seriedade, dedicação, planejamento, organização logística. O resto é a crítica pela crítica. E aí, Paulo Alceu, tu conhece, eu conheço, e o cidadão de bem sabe como é que procedem aqueles que tentaram destruir o país no passado e querem voltar para continuar a sua obra. Mas o Brasil do bem não vai deixar, não. Ministro, como é que o senhor interpreta, então, essa obsessão de segmentos da imprensa e também no Congresso, no STF, essa obsessão do quanto pior, melhor? Por que essa tentativa de não ver o lado positivo que também existe, como o senhor acabou de descrever? Paulo Alceu, nós temos que entender que durante em torno de quase 40 anos se constituiu um modelo de funcionamento da democracia brasileira que se alicerçou, numa relação que chegou às raias da promiscuidade, como a gente viu no Mensalão, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Acontece que há uma diferença fundamental entre o projeto que o PT organizou no Brasil e o projeto que o presidente Bolsonaro apresentou para o Brasil. O presidente Bolsonaro, desde a época da campanha e durante todo o nosso governo, fala em servir o Brasil, em transformar o Brasil, em fazer o Brasil voltar a conviver no contexto das nações mais desenvolvidas no mundo. Fazer o Brasil ir para o seu lugar de destaque no mundo. Significa o quê? Capacidade de empreendimento, capacidade de desenvolvimento, empregabilidade para as pessoas. E ter presente seguro e ter garantia de que há futuro no nosso país. O projeto do PT, ele era completamente diferente. Era um projeto que, a partir do Brasil, pensava na expansão da ideia socialista pela América Latina, para fazer, a partir do Foro de São Paulo, aliançada com a esquerda europeia e com a esquerda americana, a expansão da visão comunista socialista em toda a América e também na África. Tanto é que retiraram do dinheiro dos brasileiros 17 bilhões de dólares, Paulo Alceu,
para mandar para repúblicas aqui da América Latina que tivessem afinamento ideológico ou para a África. Só para que tu tenhas uma ideia, no período que eu passei na Casa Civil, que foi o ano 2019, lá é realizada a junta de execução orçamentária, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, o ministro da Casa Civil, que coordena o governo, e nesse momento é o ministro Ramos, que vai assinar provavelmente esta ordem em agosto desse ano. Lá na minha época, autorizamos pagar 442 milhões de dinheiro dos brasileiros, que deixou de ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para pagar juro da dívida de países africanos e latino-americanos, que calotearam o BNDES. Então, é completamente diferente. As estatais davam prejuízo de bilhões na época do Lula e do PT e da Dilma. Por quê? Porque elas eram usadas por um projeto político de poder. No governo Bolsonaro, elas dão bilhões de lucro e reinvestem na sociedade brasileira porque elas são administradas para servir o povo brasileiro. É completamente diferente. E não adianta, por mais que essa parte da imprensa que ataca o presidente de maneira feroz, violenta, desde o início do nosso governo, por mais que ela faça, ela se descredibilizou. E onde é que está o sinal disso? No dia 1º de maio, onde voluntariamente mais de 25 milhões de pessoas foram ao ruas do Brasil, não tinha nenhuma ONG atrás, não tinha nenhum sanduíche, não tinha ônibus pago, não tinha vale transporte, as pessoas tiraram do bolso e foram livremente. E o presidente nem chamou as pessoas. E da mesma forma, agora esse passeio de moto espetacular que foi em Brasília, aqui no último final de semana, onde milhares e milhares de pessoas foram apenas para levar solidariedade a ele e o seu carinho, né, e o seu amor e o seu afeto às mães aqui de Brasília e simbolicamente de todo o Brasil. Ministro, eu acompanhei o seu empenho durante a distribuição do auxílio emergencial. Eu vi o trabalho que o senhor desenvolveu, a dedicação toda para atender essas pessoas desassistidas que nós temos no nosso país. Agora, me chamou a atenção que ontem eu ouvi do governador do Rio Grande do Sul, nosso estado, por sinal, eu ouvi ele dizer que o auxílio emergencial não veio do governo federal. Foi uma proposta de congressistas, o governo apenas pegou uma carona. Bom, primeiro, ele está muito mal informado, né? Mas ele está vivendo um problema muito grave, esse rapaz. Desde que ele colocou na cabeça que ele pode ser presidente da República, ele subiu no tamanco, né? Ou seja, ele foi para o salto. Ele está tomado de uma soberba inacreditável, né? Bom, lembrar que o ministro Paulo Guedes, em diálogo com o Congresso, apresentou, né, a proposta. Essa proposta foi construída num entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas vamos lá. Vamos para a execução, né? Porque propor um auxílio emergencial, 100% dos países do mundo afetados pelos Covid fizeram. Só que tem muitas diferenças entre também o que outros países fizeram e o nosso fez. Primeiro, o Brasil foi o único país do mundo que manteve um auxílio emergencial por 9 meses. A maioria absoluta dos países ou deu uma parcela única ou eles foram no máximo até 3 meses. No Brasil durou 9 meses no ano passado. Um outro dado importante, o Brasil foi o único país do mundo que não se valeu de cheque ou voucher enviado para a casa da pessoa, né? O Brasil criou um aplicativo de celular que nós desenvolvemos, encontramos lá os 69 milhões de brasileiros que tinham um merecimento, né, e se encaixavam dentro da legislação para poder receber, e nós descobrimos uma coisa muito importante. Quando nós chegamos lá no Cidadania, em 18 de fevereiro de 2020, eu nem sonhava, nem imaginava que nós íamos fazer qualquer coisa parecida com o auxílio emergencial. O que ocorreu naquele momento? Quando nós fomos ver o cadastro único, que segundo o PT, o Lula e toda aquela sua quadrilha, estavam lá no cadastro único todos aqueles que estavam, todos os pobres brasileiros, todos os vulneráveis brasileiros, tinham 75 milhões de pessoas, e como tudo que a esquerda faz é mal feito e mal organizado, né? Dos 75 milhões, tinham 15 milhões de pessoas que não tinham o CPF. Nós fizemos em março uma força-tarefa, conseguimos botar 5 milhões de CPFs. Então, quando o auxílio emergencial caiu na nossa mesa para a gente poder organizar, no dia 3 de abril de 2020, nós tínhamos 75 milhões de pessoas no cadastro único
e nós tínhamos 65 milhões com o CPF. 10 milhões não tinha CPF, portanto, era um cadastro que não tinha todos os vulneráveis. Iniciado o auxílio emergencial, Paulo Alceu, nós descobrimos 26 milhões de invisíveis. Homens e mulheres, aqueles aos quais o presidente Bolsonaro sempre protegeu, sempre defendeu, sempre fez menção, dizendo o seguinte: nós temos que proteger esses homens e mulheres, porque são os que trabalham de dia para levar o alimento para casa de noite. O presidente Bolsonaro falou isso pela primeira vez em março de 2020. Na mesma época em que ele disse, foi o único líder mundial que disse que havia necessidade de equilibrar no enfrentamento da pandemia o cuidado com a saúde e o cuidado com o emprego das pessoas. Por quê? Pela convicção que ele tinha, naquele momento, e tem até hoje, de que, de um lado, se cuida da saúde, e nunca faltou dinheiro, nunca faltaram recursos para que o Brasil se estruturasse e fizesse o melhor enfrentamento possível de uma doença que o mundo desconhecia e continua desconhecendo. E, por outro lado, ele sempre defendeu que se protegesse os empregos, se protegesse a capacidade econômica do país. Por quê? Porque na América Latina, Paulo Alceu, ao longo dos últimos 20 anos, morreram mais pessoas de fome, miséria e desemprego do que por qualquer doença. Só 5 meses depois, o senhor Tedros Adhanom, sempre tem dificuldade com esse nome, o diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde reconheceu a mesmíssima coisa. E, a partir dele, outros líderes mundiais. Então, nós aqui chegamos hoje, o cadastro único que tem hoje lá no Ministério da Cidadania, que eu tive a honra e a responsabilidade de administrar por um ano, por ordem do presidente Bolsonaro, até que ele me trouxe de volta aqui para o Palácio, para esse ministério que eu ocupo hoje, lá tem 127 milhões de brasileiros, todos com CPF, todos georreferenciados, todos, a ampla maioria, com conta bancária. Dos 69 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial no ano passado, todos estão bancarizados. Esses 26 milhões de invisíveis que nunca governo de esquerda nenhum enxergou no Brasil, nem do luva de pelica do Fernando Henrique, ao ladrão nacional chamado Lula, nunca encontraram essas pessoas. Nós, com humildade, com trabalho, com fé e com inteligência, e usando o que a inteligência artificial disponibiliza hoje e o meio digital para governos competentes, nós os encontramos. E eles estão hoje conhecidos, protegidos e com condição de, logo depois que terminar essa fase do auxílio emergencial, entrar, por exemplo, no microcrédito produtivo digital, que vai dar a eles condições de continuar empreendendo, se transformar em MEI. Veja, microempreendedores individuais do Brasil tem 7,5, 8 milhões de pessoas. Então, tem mais 26 milhões que poderão migrar para isso, fazendo com que a vida dessas pessoas possa ser melhor. E tudo isso, ministro, se resumiu numa caixinha de hidroxicloroquina. Ou seja, o grande problema do Brasil foi o presidente levantar a caixinha da hidroxicloroquina. E isso eu queria lhe perguntar, o senhor não acha que em alguns momentos o presidente Jair Bolsonaro não exagera um pouco na forma de ele se expressar e, de repente, essa história da hidroxicloroquina criou um problema para ele e para o governo? Olha, Paulo Alceu, nós já tivemos no Brasil, né, eu acabei há pouco de falar, né, presidente que falava vários idiomas, usava luva de pelica, mas ferrava o cidadão de manhã, de tarde e de noite. Chamado Fernando Henrique Cardoso, e ferra até hoje. Né? Porque agora ele já está fazendo acenos ou afagos para o lado do Lula. Né? Da mesma forma, nós tivemos um presidente fabricado pela mídia brasileira engajada, apoiado num sindicalismo que só tomou dinheiro da sociedade e não produziu nada de bom, e num partidarismo que dizia que o Brasil seria a alavanca, nas palavras do Marco Aurélio Garcia, para fazer a pátria grande socialista, quer dizer, depois da queda do Império Soviético, né, que hoje eles não querem nem ouvir mais falar do passado deles, muito menos daquela visão que eles vivenciaram por décadas, né? O que dizia o Marco Aurélio Garcia, né? Que a vitória do Lula significaria o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Eu tenho boa memória, eu sei aonde isso foi dito. E isso é dos documentos internos do Foro de São Paulo, que agora eles se travestiram aí de não sei o que, de Puebla, né? Então, essa gente, na verdade, usava a estrutura do Brasil para poder financiar esse projeto. É completamente
diferente do que o presidente Bolsonaro vem fazendo. E o presidente Bolsonaro se apresentou para as pessoas em 2018, desde antes, né? Eu caminho com ele desde maio de 2017, né? Sempre com a verdade, dizendo, sendo do jeitão dele, né? Ele não é um cara que jamais vai usar a luva de pelica, porque não é o perfil dele, né? Ele às vezes vai ser mais rude, mais firme, mas ele é verdadeiro. E o povo brasileiro gosta dele. Por quê? Porque vê nele verdade, vê nele seriedade, vê nele honestidade. E o que era, Paulo Alceu, aquela reunião do dia 23 de abril do ano passado, que fizeram um drama no país? Era o presidente, inclusive se valendo de palavrões numa reunião fechada, que não era para ser publicada, mas foi. E o que o povo brasileiro viu? Um presidente cobrando dos seus ministros com toda a força do seu coração, com toda a sua energia, para fazer o quê? Para proteger as pessoas na área lá da justiça e da segurança. Estavam prendendo mulheres na praia, tia. Aquela decisão do Supremo construiu no Brasil tiranetes, reizinhos, né? De prazo fixo, né? Prefeitos e vereadores que fecharam cidades, arrancaram banco de praça, como o ex-prefeito de Porto Alegre, prenderam pessoas, invadiam lojas. O pecado que as pessoas estão fazendo é trabalhar, Paulo Alceu. Isso é uma barbaridade. Então, o presidente se revolta com isso. Por quê? Porque ele pega a moto, vai falar com as pessoas. Eu acompanhei ele aqui em Brasília, eu sou casado com uma brasiliense. Ela ligou para mim, eu estava com ele numa região aqui de Brasília chamada Chaparral. Ela disse: o que está fazendo aí? Sai daí. Eu disse: eu não vou sair daqui nada. O presidente é recebido de braços abertos. Nós íamos para as casas das pessoas aleatoriamente, Paulo Alceu. Ele olha: vamos naquela casa ali. Aí abre a porta, bate, pede para entrar, as pessoas abrem um sorrisão, as crianças se grudam nele. Ou seja, e ele vai para dentro da casa para conversar, olha da geladeira, pede licença para abrir, pergunta como é que está, onde é que está o marido. O que ele está fazendo? Ele está vivendo o que o povo vive. E esta conexão é inquebrantável. Ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo agora, é rápido e logo voltamos, e eu vou entrar num assunto que se chama reforma. Reforma tributária, reforma administrativa, já pensando no pós-pandemia. A gente volta daqui a pouquinho com o ministro Onyx Lorenzoni, direto de Brasília. É só aguardar, é rápido. Esse é o Conexão ND na Record News e eu estou recebendo nessa terça-feira o ministro Onyx Lorenzoni, que a imagem não mostrou ainda para nós a cuia e o chimarrão, mas dá para ver a bomba. Ah, agora deu para ver. Essa é a tradição, né? Ministro, eu já entro direto falando sobre reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, estão falando em fatiar a reforma tributária, estão falando que vai ter dificuldade da reforma administrativa ser aprovada. Até que ponto o governo está preparado para romper essas obstruções? Bom, Paulo Alceu, eu acho que nós estamos aí caminhando para meados de maio, né? Nós temos, vamos dizer assim, útil, do ponto de vista legislativo, né? Lembrar que eu tenho 7 mandatos, né, de deputado, 2 de estadual no Rio Grande do Sul, né, onde nós nos conhecemos, e meio que coincidiu a tua ida aí para Santa Catarina com a minha vinda para Brasília, né? Eu já estou há 5 mandatos aqui, e da experiência que tenho, nós temos condições de trabalhar até mais ou menos final de novembro, tá? Porque dezembro já é a parte final do ano, aquelas 2 semanas de finais de dezembro, tanto os deputados como os senadores e o próprio executivo estão empenhados naquela fase de execução, né, dos programas e das emendas, né, parlamentares. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista aproveitável, nós temos agora aí, né, verdadeiramente o junho e o maio-julho, que aí fecham 2, né?
o agosto, setembro, outubro, novembro. Quer dizer, nós temos 6 meses. Tá? Então, eu tenho discutido aqui internamente, eu defendo que o governo priorize a reforma tributária. Eu acho que ela é mais urgente, ela impacta mais positivamente na vida das pessoas. E a gente tem que atentar para um fato que eu acho que é super importante. O mundo todo foi afetado por uma doença que ninguém sabe combater direito, seus efeitos médicos, e por isso que o presidente, quando lá no início sugeriu uma substância, hoje tem mais de 15 substâncias, né? Então, que podem ser usados no tratamento inicial, nas primeiras fases da hospitalização. Isso se deveu a quê? Se deveu à experimentação dos médicos, que é tão ciência quanto o estudo duplo cego randomizado que um ex-ministro que ainda, infelizmente, é do meu partido, exigia de tudo e de todos, né? Numa hipocrisia científica absoluta, né? Então, o presidente ousou na busca de ter uma ajuda para as pessoas. É o coraçãozão dele, preocupado com a vida de todos, que exatamente fez com que ele tomasse aquela atitude. E eu acho hoje que o mundo todo deve experimentar um aquecimento no segundo semestre de 2021 e um aquecimento muito grande de 2022. A previsão da China, Paulo Alceu, é que ela vai ter um PIB superior a 9%. Tem gente que arrisca que a China vai repetir o PIB lá de 2006 e 2007, que eles foram entre 12%, 11%, né? E que arrastou o mundo numa espiral de crescimento. O Brasil é um dos grandes fornecedores de commodities, né, quer agrícolas ou quer minerais, para a China, e o Brasil pode ser puxado por isso. Então, se nós tivermos, né, a possibilidade de fazer uma reforma tributária simplificada, que venha a abranger, num primeiro momento, apenas os impostos federais, é isso que eu defendo, dentro do governo e para fora do governo, né, quando eu converso com o parlamento. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com o relator da reforma tributária, né? O que ocorre, né? Essa reforma tributária simplificadora, usando apenas os impostos federais e deixando a discussão dos impostos estaduais e impostos municipais para uma segunda fase, no segundo governo, isso daria ao Brasil uma condição espetacular. Primeiro, de simplificar a sua estrutura tributária. Durante a minha passagem na Casa Civil, eu tive a honra de coordenar o Programa de Parceria de Investimentos, o famoso PPI. Eu fui a vários países do mundo, a vários continentes, para vender positivamente o Brasil, trazer investidores para o Brasil. Isso foi feito na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, com a nossa equipe, foi feita na Rússia, foi feita na Arábia Saudita, na China, né? Na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Então, nós andamos por vários lugares do mundo. A dificuldade da gente explicar o sistema tributário brasileiro para um empreendedor russo, chinês, inglês ou alemão é absoluta. Ele tem uma dificuldade atroz de entender por que a gente bota tributo sobre tributo. Ele não consegue compreender isso. E isso afasta investimentos no Brasil. O Brasil é a bola da vez. O Brasil será o país que, depois do advento da vacina e com os procedimentos adotados pelo SUS brasileiro, que foi atendido e equipado pelo governo do presidente Bolsonaro, o Brasil é um dos melhores países que enfrenta a pandemia do ponto de vista sanitário, apesar do volume de mortes que nós tivemos, por conta, obviamente, de uma doença que ninguém conhece, por conta também de uma politização excessiva, que botou em xeque até o princípio, que é o único consenso que eu conheço da medicina. O único consenso que eu conheço da medicina, e tu sabe, eu sou médico veterinário, eu cuido da saúde dos animais, né? Eu e minha família, já há mais de 100 anos no Brasil, se somar os anos de profissão do meu pai, os meus e do meu filho mais velho, que também é veterinário, todos nós sabemos, e o único consenso que há na medicina e que é absoluto, e o aluno aprende no primeiro ano de medicina, é de que quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais preciso o diagnóstico, e quanto mais rápido o início do tratamento, mais chance o cidadão tem de sobreviver ou de vencer a doença. Pois até isso se subverteu por problemas ideológicos no Brasil.
O tratamento precoce, o tratamento inicial, o tratamento imediato, eu já estou buscando variáveis da palavra, foi criminalizado por uma visão ideológica idiota, medíocre. Então, porque dentre os produtos usados, ou na tentativa de prevenção, ou na tentativa de enfrentar o vírus, reduzir a carga vírica, tinha um medicamento que o presidente mostrou. Bom, mas tem a hidroxicloroquina? Sim, mas tem a ivermectina, tem a nitrosolamida, tem o lanzoprazol, tem a proxalutamida, tem o Eminutab, tem a vitamina D, tem o zinco, tem a azitromicina, tem a dexametasona, bom, e mais 6 ou 7. A ciência no mundo todo, os médicos com a observação, os médicos com a evidência científica fizeram isso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que se nós pudéssemos caminhar para fazer uma reforma tributária que simplificasse os impostos federais, que fizesse uma redução deles sem afetar estados e municípios, nós contribuiríamos de maneira muito forte, para facilitar a vida do empreendedor nacional, 2, para melhorar a própria arrecadação, 3, para atrair ainda mais investimentos para o Brasil, e 4, tem uma proposta que eu já fiz ao Paulo Guedes, já fiz ao presidente, eu defendo ela desde 2014, que é a seguinte: o governo federal deveria, ou deverá, essa é uma proposta pessoal, não é do governo, quero fazer essa ressalva aqui. Eu sempre propus que o Brasil fizesse a década da redução da carga tributária. Pega os impostos federais e propõe, em paralelo à reforma, uma lei, que é aprovada na mesma época, em que, a partir do ano posterior, se reduz a razão de 0,2%, ano a ano, a carga tributária bruta, de tal forma que, se tem 37% hoje, ela cairia em 10 anos para 35%. Por que eu acho isso importante? O Brasil seria o primeiro país de toda a América e um dos raros países do mundo que estabeleceria uma linha de tempo de redução de carga tributária. Isso, somado à simplificação, isso seria música para os ouvidos dos empreendedores. Eu quero lembrar que em 2019 e de lá para cá, com o PPI, nós já garantimos investimentos no Brasil para os próximos 10 anos, Paulo Alceu, da ordem de 250 bilhões de reais. Sem contar royalties e impostos, isso é só investimento direto. Então, isso sem contar o último leilão do SEDAI, tá? Lá do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou falando aqui é que o Brasil tem atratividade. O mundo desenvolvido precisa investir os seus recursos. Ele tem que produzir resultado. O Brasil tem todas as condições. Se a gente fizer uma reforma tributária simplificadora, o Brasil não apenas voa, o Brasil decola para nunca mais aterrissar. Agora, ministro, quando o senhor fala em redução da carga tributária, que é realmente muito pesada, paralelo a isso também não tem que reduzir a máquina paquidérmica do governo? Olha, Paulo Alceu, essa foi uma preocupação desde quando, em 2017, eu tive a responsabilidade de coordenar o plano de governo, né, que está em execução, o Caminho para a Prosperidade, do presidente Jair Bolsonaro. Nós nos preocupávamos muito nisso. Por isso que, em vez de 40 ministérios, tem 23. Por isso que nós, dos 180 serviços digitalizados, quando nós chegamos aqui, hoje tem quase 2.000. Por isso que nós fizemos o revogaço, onde já revogamos mais de 5 ou 6 mil decretos, instruções normativas, portarias e por aí fora vai. Por isso que nós chegamos aqui na Secretaria-Geral da Presidência e há pouco mais de um mês nós fizemos uma medida provisória de modificação do ambiente de negócios do Brasil, que o Brasil hoje está na posição 124 em 191 países do Banco Mundial, daquele ranking, né, do Doing Business, né, onde é mais fácil de fazer negócios, e o Brasil, com essa medida que nós assinamos aqui e propomos ao presidente, o presidente sancionou, nós vamos fazer o Brasil sair da posição 124 de número 80, para facilitar a compreensão do nosso assistente. E nós vamos trabalhar os próximos anos para chegar e colocar o Brasil, no início do segundo mandato do presidente, nos 50 maiores, né? Então, olha a diferença. Imagina a pandemia que nós estamos vivendo hoje e que a economia brasileira vem respondendo.
se ela fosse tocada por aquele governo gastador, perdulário e ladrão que o Lula e a Dilma fizeram no Brasil, pô. Onde é que nós ia estar? Olha o dado que surgiu hoje. Aumentou a arrecadação dos estados em 34% no primeiro trimestre do ano. É o maior aumento da arrecadação da última década. E nós estamos vivendo uma pandemia. Paulo Alceu, o governo Bolsonaro foi tão competente que eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual governo no planeta que durante a pandemia fez uma reforma? Uma! O Brasil transformou o Banco Central em banco independente. O Brasil fez o marco do saneamento, a lei do gás e agora está fazendo a BR do Mar. São reformas importantíssimas, estruturais e estruturantes que estão mudando o país. É por isso que a economia brasileira está respondendo. Durante o grosso da pandemia, todos os portos brasileiros no segundo semestre do ano que vem, do ano passado, tiveram lucro entre 5% a 12%. Todos, sem exceção. Pergunta para a turma aí, Itajaí, né, que tem o porto, né? Todos tiveram lucro. Nós tivemos apagão logístico no Brasil, faltou combustível, faltou energia elétrica, faltou alimento. Não, nós não tivemos nenhum problema. Por quê? Porque é um governo sério, que se organiza com base na verdade e tem uma obstinação: servir aos brasileiros, servir aos catarinenses, aos gaúchos, aos paranaenses, aos brasileiros. O que o presidente nos cobra em todas as reuniões ministeriais, Paulo Alceu, é o seguinte: nós estamos aqui para servir o nosso país, nós temos um dever de lealdade para com as pessoas que nos colocaram aqui. E nós, graças a Deus, não nos afastamos desse rumo. Ministro, o senhor falou de países que fizeram reforma na pandemia. El Salvador fechou o STF deles. Pois é, agora, deve ter tido as suas razões, né? Imagina, né, que nós... e agora tu me dá a oportunidade de poder dizer o seguinte: durante a campanha, eu ouvia muito em 2017, ouvia muito também em 2018, né? Não, mas o Bolsonaro vai ser um ditador, o Bolsonaro é um cara que não é democrata, né? E aí nós fizemos lá, vamos voltar para o nosso plano, eu gosto muito disso, o caminho para a prosperidade. Ele tinha 3 grandes eixos. O primeiro eixo, né, era um governo constitucional, né? Um governo, como dizem os americanos, rule of law, dentro da lei, Paulo Alceu. E a pergunta é: este é o governo mais dentro da lei das últimas décadas no Brasil? Rigorosamente constitucional. Às vezes fazem barbaridades contra o presidente, contra o Poder Executivo. E o governo se mantém firme, sem nenhum arrobo autoritário. 2, governo eficiente. Aí eu já descrevi bastante aqui ao longo do nosso programa vários episódios onde nós provamos a nossa eficiência. Faltava o governo fraterno. E aí o auxílio emergencial do ano passado, o auxílio emergencial deste ano, o benefício emergencial que protegeu quase 14 milhões de empregos com carteira assinada, o Pronamp, que, para além da irresponsabilidade de prefeitos e governadores que mandavam fechar tudo, que mandavam prender as pessoas em casa, que estabeleceram o toque de recolher, num país onde tem o preceito constitucional do direito de ir e vir. Isso é um absurdo. Bloquear o direito de ir e vir, Paulo Alceu. E tu tem formação jurídica, é só no estado de defesa ou no estado de sítio. E isso foi feito em cidades, isso foi feito em estados por déspotas de plantão, por conta de uma decisão equivocada, ideologizada e mal feita do Supremo Tribunal Federal. Mas todos nós sofremos isso. Quantos milhares de empregos foram perdidos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná? Quantos milhares de pequenas empresas, aquelas que ficam só virando mês, às vezes se vai do cheque especial no banco, Paulo Alceu, que tu conhece e eu conheço, que fecharam. Por conta do quê? Da insensibilidade. E quer que eu diga bem? Da estultice, da burrice de prefeitos e governadores. E eu vou dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo entender. Uma loja, qualquer, vamos dizer que seja qualquer ramo de prestação de serviço. Pode ser de comércio de alimentação até construção, roupa, sei lá o que for, cama e mesa, sei lá o que for.
ela recebe, em média, 200 clientes por dia. Se ela tiver 5 horas para trabalhar, como em muitas cidades aconteceu, Paulo Céu, quantas pessoas ela recebe por hora, Paulo Céu? 40. Se ela tiver 10 horas de funcionamento, Paulo Céu, são 20. Não é muito mais fácil fazer o distanciamento de 20 do que o distanciamento de 40? É óbvio que é. E por que os prefeitos não enxergaram isso? Por que os governadores não enxergaram isso? Pararam de pensar? Pararam de raciocinar? Esse é o fato. O que houve, lamentavelmente, nesta pandemia foi a ideologização do tratamento da saúde e a ideologização da conduta para a manutenção dos empregos. No momento que o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha que ter equilíbrio para proteger a vida dos mais fracos, aqueles que trabalham de dia, para levar comida para o seu filho de noite, parece que aí houve uma mobilização nacional de prefeitos e governadores para fazer exatamente o contrário. Quem é que pagou a conta? O presidente Jair Bolsonaro? Não. Foi o cidadão que pagava imposto para aquele prefeito que estava sentado na cadeira. É o cidadão aí de Santa Catarina que pagava imposto para o governador que estava na cadeira. É isso que está errado. As pessoas precisam ter humildade, botar a mão na consciência. As pessoas podem errar, mas tem que ter a humildade de errar e reparar o erro. A mesma humildade que a gente vê no presidente, que quando se equivoca, ele se desculpa, ele reconhece. Esta humildade ajuda a fazer a conexão que o presidente tem com o povo brasileiro. Ministro, lamentavelmente a gente está chegando no final, ficou uma lista de perguntas aqui pendentes, mas eu vou lhe incomodar num futuro breve. E eu queria fazer uma correção. Em El Salvador não fecharam o STF deles. Na verdade, constitucionalmente, eles têm o poder de trocar todos os ministros, inclusive o procurador-geral. Foi o que aconteceu por lá. Ministro, eu estou terminando e antes de terminar, eu tenho um tempinho rápido só para perguntar. Candidato em 2022 para o governo do Rio Grande do Sul? Olha, Paulo, eu nunca escondi, né? Porque se a gente se propõe a trabalhar com a verdade, tem que ser a verdade sempre, né? Quando ela é ruim para a gente e quando ela é boa para a gente. E o que acontece? Eu há muitos anos me preparo para enfrentar esse desafio. Agora eu também tenho consciência que eu faço parte de um propósito, e eu que sou um cara de fé, né? Acho que esse propósito não é terreno, não. É de quem eu creio, né? Que é Deus. Eu tenho um acordo com o presidente Bolsonaro de que entre novembro e dezembro desse ano nós vamos sentar, nós vamos conversar e aí vai ser definido, né? E eu sempre digo, 2 messias decidem a minha vida. Primeiro o meu Deus, né? Obviamente, e depois o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Porque é evidente que nós vamos ter um ano de uma disputa muito complexa o ano que vem. Eu sei que em muitas áreas ele conta com o meu apoio, o meu trabalho, e se for possível, se ele me permitir, eu quero sim disputar o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu sempre tenho essa posição de primeiro aguardar o que é a vontade do Deus a quem eu sirvo e depois poder ajustar o presidente a quem eu devo lealdade junto ao povo brasileiro. Então, em novembro, eu vou bater na sua porta para saber o que ficou decidido pelos 2 messias. Isso. Ministro, muito obrigado. Um forte abraço para o senhor. Obrigado pela deferência de nos atender, de tomar esse tempo na sua agenda. E, num futuro breve, eu vou lhe procurar, porque tem muitas outras indagações para fazer e para ouvir o senhor. Um abraço grande e uma boa noite. Grande abraço, Paulo Alceu. Mais uma vez, parabéns pelo teu brilhante trabalho que tu fazes aí, né? Eu brinquei contigo antes de começar o programa, quando eu vou a Santa Catarina, né? Eu sou teu assistente permanente. Lamentavelmente, indo pouco, né? Só vai a minha molecada lá para surfar na Brava, que é um lugar que eu amo muito, aí em Florianópolis. Mas e da próxima aí eu faço questão de poder te ver, te dar um abraço e agradecer esse espaço que tu nos concedeu para que a gente pudesse contar um pouco das coisas boas, né, que o governo Bolsonaro vem fazendo por Santa Catarina e pelo nosso país. Eu que agradeço, ministro, e vou aguardar a sua chegada aqui para a gente tomar um café juntos e bater um papo
tete a tete. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND com o ministro Onyx Lorenzoni, aonde o programa teve como foco ver o outro lado também, já que a gente convive quase que diariamente com críticas, acusações, ameaças. Vamos ver também o lado positivo e daí vocês avaliem. Até terça-feira que vem. Obrigado pela audiência. Beijo.